Fala aí galera, tudo bem com vocês? Professor José Augusto na área trazendo aí mais um vídeo. Bom, todo mundo já sabe, né? Já falo isso toda hora, já virou moda. Mas vamos lá, vou falar de novo. Como vocês bem sabem, né? Essas videoaulas são destinadas a vocês do segundo ano do ensino médio. E faremos exercícios, né? Da apostila e de química orgânica, né? Então, vocês já estão bem acostumados aí, né? Vamos lá, pessoal. A gente está falando da unidade 2 da apostila 2. Então, exercícios de cálculos de ΔH. Tranquilo? Então, vamos lá. Página 339, número 3, tá? Daqueles exercícios para casa. Vamos lá, questão da UERJ, hein? A decomposição térmica do carbonato de cálcio tem como produtos o óxido de cálcio e o dióxido de carbono. Na tabela a seguir estão relacionados os períodos de 4 elementos químicos do grupo 2 da tabela de classificação periódica e a entalpia padrão de decomposição do carbonato correspondente a cada um desses elementos. Aí ele pergunta, a energia em quilojoules necessária para a obtenção de 280 gramas de óxido de cálcio a partir do seu respectivo carbonato é igual a... What? Então vocês devem estar se perguntando, né? Que? Bom, galera, vamos lá. É porque essa questão ela mistura diversos conteúdos, né? Como é uma questão de vestibular, ele não vai... geralmente, né, eles misturam mais de um conteúdo em um. Então aqui ele fala de nomenclatura de funções inorgânicas, né? Aí vem o carbonato de cálcio, né? O dióxido de carbono. Então ele mescla essa parte de nomenclatura, mescla um pouquinho de tabela periódica, né? E depois ele fala aí da termoquímica. Tranquilo? Ele não chega a cálculo ΔH e pronto, né? Então, vamos ver como é que seria a resolução desse exercício, ok? Vamos lá. Primeira coisa, eu vou deixar aqui no canto, ó, o grupo 2 da tabela periódica, tá? Vocês têm acesso à tabela na prova de vestibular, então não é problema nenhum, tá? Vocês vão ter acesso a essas informações. Então, vamos colocar aqui o grupo 2. Pronto, este é o grupo 2. Começa, ó, aqui do lado tem o grupo 1, né? E no grupo 1 eu vou ter esses camaradas aqui, ó. Tô fazendo só um recorte da tabela para vocês, tá, pessoal? Então, a tabela ela começa assim, grupo 1, grupo 2. O hidrogênio, na verdade, ele não pertence ao grupo 1, não é assunto dessa aula, tá? Mas o hidrogênio, ele não é do grupo 1 dos metais alcalinos. O hidrogênio, na verdade, ele não tem um grupo, ok? Mas isso não é matéria pra gente, eu só quero que vocês não confundam grupo 1 com o hidrogênio que está aqui, ok? Belezinha? Ele está aqui porque ele só tem um próton, a tabela está construída em ordem crescente de prótons, ok? Então o hidrogênio é o primeirinho ali, mas ele não tem grupo, ele não tem família na tabela, certo? Muito bem. Está aqui o grupo 2, percebam que a tabela também ela é construída em colunas verticais e horizontais, né? Então ele misturou essa parte de tabela periódica. Eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas horizontais, beleza? Deitadas. E aí, ele deu também a tabela, ó, ele deu essa tabela aqui, como é que eu botei ela muito pro meio? Deixa eu botar ela menorzinha, ó, vou botar ela aqui em cima. Período, terceiro, quarto, quinto, sexto. Ó, então olha só, pessoal, terceiro período, quarto período, quinto período, sexto período, aqui ele escreve período, entalpia padrão, né, em quilojoules por mol. E ele deu os valores aí pra gente, ó, 100, 180, 220, 260. Galera, essa tabela foi dada pra gente
E aí, olha só o que ele falou pra gente, ó. A decomposição térmica do carbonato de cálcio. E aí, está misturando o conceito de nomenclatura de funções inorgânicas. O carbonato de cálcio é o CaCO3, é um sal, ó, carbonato de cálcio. Decomposição térmica, o que é decomposição? Né? Eu vou quebrar esse composto, né? E ele falou que a decomposição térmica do carbonato tem como produtos o óxido de cálcio e o dióxido de carbono. Óxido de cálcio, dióxido de carbono. Beleza? Então, olha quantas coisas ele está misturando num exercício. Legal? Então, decomposição do carbonato de cálcio em óxido de cálcio e dióxido de carbono. Beleza? Para começar o exercício, a gente teria que saber montar isso aqui. Tranquilo? Como é um exercício que a gente está focando na parte do cálculo do ΔH, eu estou partindo direto para o mais importante, que é o cálculo do ΔH, que é o que a gente quer, tá? Mas vocês precisam ter acesso a esses conhecimentos também, tá, pessoal? E essa parte aqui, ó, é matéria do primeiro ano, beleza? Funções inorgânicas. Quem não lembrar, dá uma olhadinha depois nisso aqui, tranquilo? Beleza. Então, decomposição térmica, a equação já está balanceada, 1 para 1 para 1, tá? Balanceamento químico, que é importante também. E aí ele fala, na tabela a seguir, que está aqui, estão relacionados os períodos de 4 elementos químicos do grupo 2. O grupo 2 está aqui, ó, beleza? 4 elementos químicos. E olha só, terceiro período. Qual é o elemento do grupo 2 que está no terceiro período? Terceiro período, terceira coluna horizontal. Grupo 2 está aqui, magnésio. Tá? Quarto período. Qual é o elemento que está no quarto período no grupo 2? Quarto período, grupo 2, cálcio. Né? Então ele deu essa tabela aqui, mas a gente não vai usar todas essas informações. Ok? Então, na tabela a seguir estão relacionados os períodos de 4 elementos químicos do grupo 2 da tabela de classificação periódica e a entalpia padrão de decomposição do carbonato correspondente a cada um desses elementos. Né? Então, por exemplo, o carbonato de cada um desses elementos. Quais elementos que ele está falando? Do elemento do terceiro período, né? Do grupo 2. Então, por exemplo, a gente acabou de ver que o elemento do terceiro período do grupo 2 é o magnésio. Então, qual é a entalpia de decomposição, né? A entalpia padrão de decomposição do carbonato de magnésio? 100 kJ. Tá? Mas a gente está falando do magnésio na equação? Não. A gente está falando do carbonato de cálcio. O cálcio está em qual período? Quarto. Então, desses valores aqui, quem que a gente vai utilizar? Cálcio. Carbonato de cálcio. A entalpia padrão de decomposição do carbonato de cálcio, 180 kJ por mol. Ok? Ele fala lá embaixo. A energia em quilojoules necessária para a obtenção de 280 gramas de óxido de cálcio a partir de seu respectivo carbonato é igual a... Então, olha só. Vamos montar a regrinha de 3 aqui. Ele quer saber a energia em quilojoules. Então, vou botar aqui, ó. X quilojoules. Tá? Ó, a energia em quilojoules necessária para a obtenção de 280 gramas de óxido de cálcio. Olha o óxido de cálcio aqui. 280 gramas de óxido de cálcio. Beleza? Ele quer saber qual a energia necessária para obter 280 gramas de óxido de cálcio. Tranquilo? A gente sabe que 180 kJ, ó, 180 kJ são necessários para a formação de quantos gramas de carbonato de cálcio? Isso aqui não é 1 mol. 1 mol de carbonato de cálcio tem quantos gramas? E aí, no exercício ele não deu para vocês a massa correspondente a cada um dos elementos, mas isso aí a gente consegue obter na tabela periódica. Tranquilo? Na tabela a gente tem essas informações. Então, o cálcio, 40 e o oxigênio, 16. Beleza? Carbonato de cálcio, qual é a massa molar? 40 mais 16, né? Eu tenho um de cada, 40 mais 16,
56 gramas por mol. Então a massa molar do carbonato de cálcio, perdão, do óxido de cálcio, 56 gramas por mol. O que isso quer dizer? Que em 1 mol desse cara eu tenho 56 gramas. E eu vi que 180 kJ, né, a entalpia padrão de decomposição desse cara é 180. Então 180 kJ produz o quê? 56 gramas de óxido de cálcio. 1 mol, né? Ó, 1 mol, 56 gramas. Então vou botar o 56 aqui, ó. 180 kJ produz 56 gramas de CaO. Ele quer saber quantos kJ produzem 280. Beleza? Multiplicou cruzado. 56x é igual a 180 vezes 280. X é igual a 180 vezes 280 divididos por 56. E aí, galera, observando bem, vocês vão ver que 280 dá pra gente simplificar isso aqui, né? A verdade é essa. A gente pode simplificar, ó, 280 por 2 vai dar 190. 56 por 2 vai dar 28. Dá para simplificar por 2 de novo. E aí continua. Simplifica por 2. Isso aqui vai dar 95. Deixa eu repetir aqui do lado. Calma aí. Deixa eu melhorar essa cara aqui. 190, né? Que a gente simplificou por 2. Senão a gente vai confundir. Então, vamos lá. Simplificou por 2. Simplifica por 2 de novo. Por 2 de novo, né? E aí vai ficar 95. E aqui embaixo vai ficar 19. Não é isso? Show de bola. Dá para simplificar de novo? Dá. Ó, 19 vezes 5. 19 vezes 5, deixa eu ver, 5, 4. Dá 95. Beleza? 19 vezes 5 dá 95, galera. Então, ó, eu consigo dividir 95 por 19, vai dar 5. Sacaram? Se a gente simplificar por 19, eu vou ter 1 aqui e 5 aqui. Entendeu? 19 eu consigo simplificar por 95 também. 95 dividido por 19 vai dar 5. Tranquilo? Então, simplifique isso aí, ó. Por 19, tá? Dividir por 19 vai dar 5. Dividir por 19 vai dar 1. Simplifiquei direto mesmo. Ó, então vai ficar 180 vezes 5. Resultado final. 180 vezes 5, que é igual a 900 kJ. Ah, professor, eu achei esse exercício muito difícil. Galera, olha só, concordo com vocês que esse exercício não foi tão simples, ok? Mas por quê? Porque ele mistura vários conceitos, não é só a termoquímica. Ele misturou termoquímica, funções inorgânicas, tá? Nomenclatura de funções inorgânicas, misturou com tabela periódica, né? Conhecimento básico de tabela periódica, misturou com cálculo estequiométrico, né? Então, são várias coisas que ele está abordando aqui. É um exercício muito completo, né? Então, o concurso é assim, galera. A gente tem que se preparar para o concurso. Nem sempre ele vai dar o exercício sobre um tema só. Entenderam? Então, aqui não bastava a gente conhecer sobre termoquímica. Bastava a gente também conhecer mais alguns assuntos. Tranquilo? Beleza, galera? Por isso que é importante a gente sempre manter a matéria fresquinha na cabeça. Então, você já viu. Ai, pô, você sentiu dificuldade no exercício, né? Vamos supor. Então, sentiu dificuldade? Pô, estuda de novo esses conceitos. Pega 10 minutinhos aí, ó. Estuda balanceamento, né? Estuda balanceamento de equação. Estuda nomenclatura de funções inorgânicas. E assim vocês vão mantendo o conteúdo sempre em dia. Tá certo? Bom, tá aí. Vamos pausar aqui então para ir para o próximo. Voltei. Esqueci de falar. O gabarito aqui é a letra B, né? Esqueci do gabarito, olha só. Letra B de
Barão Vermelho. É isso. Vamos lá, galera, mais um exercício. Esqueci de anotá-lo. Exercício número 5 da página 339. Questão do Cefet de Minas Gerais. Vamos lá. Para diminuir o efeito estufa causado pelo CO2 emitido pela queima de combustíveis automotivos, emprega-se um combustível que produza menor quantidade de gás carbônico, de CO2, por quilo de combustível queimado. Considerando a quantidade de energia liberada. No Brasil, utiliza-se principalmente a gasolina, entre parênteses, octano, olha aí, ó, nomenclatura de compostos orgânicos, de hidrocarboneto, e o etanol, cujas entalpias de combustão encontram-se relacionadas na tabela seguinte. Então ele deu a tabelinha aí, pra gente. Tá aí a tabelinha. Ó. Etanol, gasolina, menos 1.370, menos 5.464. Variação de entalpia de combustão, quilojoule por mol. Pronto, tá aí a tabela. A análise dessas informações permite concluir que tananã libera mais energia por mol de gás carbônico produzido, sendo que o valor encontrado é de tananã quilojoules por mol. E aí, galera, mais uma vez uma mistura de conceitos, Então, o que a gente vai ter que trabalhar aqui? Bom, primeira coisa, o etanol, a gente parou no hidrocarboneto, O etanol é uma função orgânica também, só que é um álcool, E a gente ainda vai aprender isso. Então, vou dar essa colher aí de chá para vocês. O etanol é esse composto aqui, tá? Vocês ainda vão ver isso, beleza? Mas como a gente está num capítulo de termoquímica, envolve ΔH, cálculo de ΔH, essas coisas. Tá junto do capítulo esse exercício. Mas aqui ele está mais uma vez misturando alguns conceitos, ok? Então, não fica triste se vocês não sabem a fórmula do etanol ainda, ok? Que a gente ainda não viu isso. Mas vamos lá, o etanol, a fórmula molecular dele é C2H6O. Toda reação de combustão leva O2. Combustão completa, lembra que eu falei quando o exercício não especifica, forma CO2 e água. CO2 mais água. A gasolina, vocês leram no texto comigo, Que ele falou que é o octano, o composto presente ali. O octano a gente já sabe desenhar, O octano, 8 carbonos, somente ligações simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá aí o octano, presente aí na gasolina. Fórmula molecular: C8H18. Pode conferir se quiser, tá? Mais O2, porque também está entrando em combustão, formando CO2 mais água. Então, vamos lá. O que a gente vai observar agora? Essas reações estão balanceadas? Não, não estão balanceadas, beleza? Então, é importante que a gente balanceie. Por quê? Porque ele está falando, vamos ler junto de novo. Olha o que ele fala aqui, A análise dessas informações permite concluir que tananã libera mais energia por mol de gás carbônico produzido. Por mol de gás carbônico produzido. Só que se a equação não está balanceada, vai dar erro se eu utilizar 1 mol aqui de CO2 para os dois casos, tá certo? Eu preciso balancear para manter a equivalência na minha reação, para saber de fato quantos mols de CO2 estão sendo liberados realmente na reação, tá? Porque se a gente não balancear, é como se aqui fosse 1 mol de CO2 liberado, e aqui também. E nem sempre vai ser 1 para 1 a reação. Por isso que a gente balanceia, para manter a equivalência da reação. Então vamos balancear essa reação? 2 carbonos, 1 carbono. Então já viu que a gente tem que colocar um 2 aqui. Beleza? 6 hidrogênios, 2 hidrogênios. Coloco um 3 aqui.
2 carbonos, 6 hidrogênios. E agora o oxigênio. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 4 mais 3, 7. Aqui eu já tenho 1, aqui eu tenho 2. Bota um 3 aqui. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Tá? Estou fazendo rápido, pessoal, porque balanceamento não é o assunto da nossa aula. Mais uma vez, se vocês têm dificuldade nisso, volta um pouquinho no conteúdo. Isso aqui é matéria lá do primeiro ano, beleza? Pessoal, é importante vocês manterem esses conteúdos fresquinhos na cabeça, tá? C8, 8, 1. Então, bota um 8 aqui. H18, né? Aqui tem 2, 9. 9 vezes 2, 18. E o oxigênio? 8 vezes 2, 16. Mais 9, 25. Aqui tem que ter 25. 25 sobre 2. 25 sobre 2 vezes 2, 50 sobre 2, 25. Sacaram? Beleza? Então, balanceamos as equações. Por que isso é importante? Porque agora olha o que ele mostra pra gente. A combustão do etanol libera 2 mols de CO2. Então, preste atenção. A tabela me mostra o ΔH de combustão do etanol. Ou seja, a variação de entalpia de combustão aqui para o etanol é menos 1.370 kJ. Beleza? E aqui embaixo, menos 5.464. 464. Pessoal, e aí? Quem libera mais energia? Ele fala lá embaixo, combustão por mol de CO2. Essa liberação de energia, no caso aqui em cima, né? É para quantos mols de CO2? 2. Ele quer saber para cada mol de CO2 liberado. Se em 2 mols libera 1.370, em 1 mol libera quanto? Né? Então, em 2 libera 1.370 e em 1 vai liberar quanto? 1.370 divididos por 2, certo? Beleza? Poderia até fazer uma regrinha de 3 se ficar na dúvida, ok? Mas vamos lá. Então, a resposta aqui, ó, em cima, vai ser por mol de CO2 que a gente quer saber. Então, fica 1.370 divididos por 2. Tá? Isso aqui vai dar 685. Menos 685, né? Quilojoules. Ou seja, galera, para cada mol de CO2 liberado, libera 685 kJ. Tranquilo? Porque a gente viu que em 2 mols libera menos 1.370. Libera 1.370. Aqui embaixo, para 8 mols de CO2, libera 5.464. Só que ele não quer saber para 8. Ele quer saber quanto que libera em 1 mol de CO2 em cada reação. Então, olha só. Aqui, para eu descobrir quanto que vai liberar em 1 mol, eu vou pegar 5.464 dividir por 8. Beleza? E isso aqui vai dar 54 dividido por 8 vai dar 6. Sobra 6, 66, 8, 3 kJ. Menos 683. Ou seja, olha só que exercício malicioso. Ele bota um valor muito alto para gasolina para confundir a gente. A gente pensa logo de cara, pô, a gasolina libera muito mais energia, né? Calma lá. Ele quer saber por mol de CO2. Por mol de CO2. Aí que está a malícia. Tranquilo? Realmente, a combustão da gasolina libera mais energia. Tranquilo? Mas, a malícia do exercício, ele pergunta quem libera mais por mol de CO2. Né? Então, que impacta menos o meio ambiente. Tranquilo? E aí a gente vai ver que quem vai liberar mais por mol de CO2 é o etanol. Né? Então vamos ler de novo o finalzinho? Olha só. A análise dessas informações permite concluir que o etanol, tá? O etanol libera mais energia por mol de gás carbônico produzido, sendo que o valor encontrado é de menos 685 kJ por mol. Então, letra A. A de
Ah, tá vendo só? Beleza? Então, letra A é o nosso gabarito dessa questão. Beleza, galera? A gente tem que ler com muita atenção essas coisas, tá? Pra gente não sair afobado marcando aí o que tá vendo ali na aula. Tranquilo? Vamos pro próximo. Voltamos. Então vamos lá, galera. Exercício número 12, página 340. Vamos lá. Considere as energias de ligação do H2, I2 e HI, respectivamente expressas na tabela a seguir. A quantidade de calor envolvida, ΔH de formação, né? Por cada mol de produto formado nas condições padrão, deve ser... E aí vamos lá, galera. Temos aqui a equação, né? H2 mais I2 dando 2HI, certo? E aqui é um exercício clássico de energia de ligação. Cálculo do ΔH a partir da energia de ligação. E aí, para a gente fazer esse tipo de cálculo, a gente começa com entalpia dos reagentes. Lembrando que nos reagentes, o que vai acontecer? Nos reagentes, a energia tem que ser absorvida para poder quebrar as ligações, formar novas ligações no produto. A energia absorvida. Então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. A equação já está balanceada. Eu tenho H2. Quanto que vale a ligação H2? 434, né? H2 é a mesma coisa que HH. Vale 434. Então, eu vou colocar aqui, ó, 434 mais. I2. Quanto que vale a ligação I? 150. Então, 434 mais 150, que isso vai dar 584. Beleza? 584. E aí, o lance da absorção de calor para poder quebrar as ligações e formar os produtos. Beleza? Então, se vai absorver calor no reagente, o sinal tem que ser positivo. Como é que esse mais ficou feio? Vamos de novo. Positivo. Beleza? Tranquilo? E agora vamos para os produtos, né? Entalpia dos produtos agora. Então, vou botar aqui, ó, HP. No produto eu tenho 2 mols de HI. HI, ligação, né? HI. Que também foi dado aqui, ó, 298. Só que como eu tenho 2 mols, né? 2 vezes 298. Quanto que vai dar isso? Vamos ver aqui, ó. Nos produtos a gente vai ter 2 vezes 298. E isso vai dar 596. Só que agora, olha o detalhe, galera. No produto é diferente do reagente. O reagente eu preciso absorver calor para quebrar as ligações, para formar o produto. No produto, então, percebam que a ligação está sendo formada. Se a ligação está sendo formada, quando isso ocorre, parte daquela energia absorvida dos reagentes, né, para formar o produto, quando a ligação é formada, há uma liberação de energia. Então, olha só, é o processo inverso. Para eu romper a ligação, quebrar a ligação, eu absorvo calor. Agora, para eu formar a ligação, eu libero o calor. Tranquilo? É o processo inverso. Então, aqui no produto, eu vou colocar um sinal negativo. E esse sinal negativo, por quê? Porque libera essa quantidade de energia, tá? Na formação dessas ligações aqui. Tranquilidade, pessoal. Qual é o resultado final? Somar esses dois caras e ver o saldo, né? Então vamos lá. Quanto que vai dar isso aí? Ó, mais 584 menos 596. Isso vai dar menos 12 kJ. E aí vocês vão procurar a opção menos 12, né? E aí vocês vão falar, ué, mas não tem menos 12. Na verdade, a resposta é a letra C, menos 6. Por quê? Olha a malícia do exercício, galera. A quantidade de calor envolvida por cada mol de produto formado. Por cada mol. Então, ele está especificando que é para cada 1 mol. Quantos mols eu tenho aqui de produto? 2.
Então esse 12 aqui é para liberação de 2 mols. Para liberação de 1 mol tem que ser a metade disso. Qual é a metade de 12? 6. Né? Então aqui, ó, resposta correta, menos 6 kJ por mol de produto liberado. Beleza? A gente tem que ficar atento nos mínimos detalhes, pessoal. Ficamos aí então com a letra C de caramba. Tá certo? Letra C. Valeu, galera. Vamos pro próximo. Voltamos, galera. Vamos tentar fazer mais esse aí da apostila. Depois a gente parte para fazer um pouquinho de química orgânica, ok? Página 343, exercício número 21. 21, né? Em inglês, tá aí. Bom, pessoal, exercício de lei de Hess, também muito importante aí para calcular o ΔH, né? Termoquimicamente falando. Vamos lá. Uepa! Que é a faculdade aí, né? O hidróxido de magnésio, base do medicamento vendido comercialmente como leite de magnésio, pode ser usado como antiácido e laxante. Dadas as reações abaixo, ou no caso no quadro, essas reações aqui, as 3 vermelhas, né? Então o valor da entalpia de formação do hidróxido de magnésio, de acordo com a reação, que está aqui em laranja, tá? Então ele quer saber qual é o ΔH dessa reação aqui, que eu vou chamar de reação principal ou equação principal. Lembrando que exercício de lei de Hess, ele dá equações intermediárias para a gente, e a gente tem que achar o ΔH a partir dessas equações, né? Somando-as, depois de ter moldado-as, para chegar na equação principal. Beleza? Então eu vou modificá-las para eu chegar nessa equação e aí sim calcular o ΔH. Tranquilo? Vamos lá então. Vou fazer aqui uma divisória para a gente poder começar o nosso exercício. Beleza? Sempre se baseando na equação principal. Ela que vai nos dizer o que a gente tem que fazer com essas aqui. Certo? Não é nada do outro mundo, tá, pessoal? São só exercícios um pouquinho trabalhosos. Mas vamos lá. Na primeira equação intermediária, que eu vou já botar ela aqui, ó, que a gente vai ver o que a gente vai ter que fazer com ela. O que eu tenho nessa equação intermediária que eu tenho na equação principal? Bom, eu tenho o Mg, eu tenho o O2, o MgO ele não aparece na equação principal. Então, em algum momento, eu vou ter que cortar ele, ok? Beleza. Então, eu posso usar para me basear na equação principal, ou o Mg, ou... mas o O2, ele aparece também na equação número 3. Então, será que o O2 é uma boa opção para a gente se basear na equação principal? Não. Pessoal, nenhuma substância que se repete nas intermediárias é legal da gente ver na equação principal. Como o O2 aparece aqui e aqui, como que eu vou me basear na equação intermediária para chegar na principal? Se ele também aparece aqui, beleza? Aqui, se eu olhar para o magnésio, na equação principal, eu tenho magnésio, e na intermediária, o magnésio só aparece na primeira equação. Não aparece nas outras. O que isso significa? Que o magnésio que aparece na equação principal depende exclusivamente do que eu fizer na primeira reação. Beleza? Agora, o O2 não. O O2, como ele aparece na primeira e na terceira, o que eu fizer com o O2 aqui, mas ainda tem a terceira com ele também. Então, o O2 que está aqui não depende exclusivamente de uma das equações, mas sim de duas, entende? Então, como a gente quer modificar de uma em uma, é válido que a gente olhe apenas para a substância única dessa reação que aparece na principal, que nesse caso é o magnésio, tá? O magnésio aqui, ele tem 2 mols. Na principal, ele tem 1 mol só. Eu vou ter que moldar a minha intermediária de acordo com a equação principal. Se eu tenho 1 mol na principal e 2 na intermediária, o que eu vou ter que fazer com esse cara aqui? Para chegar até 1. Vou dividir esse cara por 2. Mas aí é uma equação, né? Então, se eu faço com 1, eu tenho que fazer com todos, para manter a equivalência. Então, eu vou dividir toda a equação número 1 por 2. E aí eu vou obter
Mg, um só, né? O2 dividido por 2 fica 1 sobre 2. O2, setinha, 2 dividido por 2, 1. MgO. Lembrando, o ΔH ele também divide, tá? A gente também tem que dividir o ΔH. Tranquilo, galera? Vou fazer aqui na calculadora para a gente não perder muito tempo. Vai ficar, então, 1.203,6 divididos por 2, 601,8. Beleza? Então, ΔH igual a menos 601,8 kJ. Vamos para a segunda equação agora. O que aparece na segunda equação que aparece na principal? Vamos lá. Não aparece água, não aparece MgO, mas aparece o MgOH2. E percebam, o MgOH2 depende única e exclusivamente da equação 2, porque ele não aparece nos outros. Não aparece nem na 1 nem na 3, beleza? Só aparece na 2. Então esse cara que está aqui depende somente da equação 2, que é onde ele aparece, beleza? Só que aqui na principal ele aparece no produto. Na intermediária 2, ele aparece no reagente. Então o que eu vou ter que fazer com essa equação? Vou ter que passar esse MgOH2 para o produto. Então eu vou ter que, de certa forma, inverter a equação. Beleza? Então a gente vai inverter a equação 2. Vai ficar o que era produto vira reagente, o que era reagente vira produto. Então fica MgO mais H2O, ó, inverti, setinha, MgOH2. Se eu invertir a equação, o ΔH também tem que inverter, tá, pessoal? Agora a gente está falando da equação inversa. Então, se era mais 37,1, agora ficou menos 37,1. Eu inverti a equação, então inverte o ΔH também. E agora, número 3. Vamos ver o que a gente vai fazer com a número 3? Bom, a número 3 eu tenho o O2, que a gente já viu na número 1 que não vale a pena mexer no O2 para cá, tá? Água não aparece. Quem que está, então, na equação número 3, que aparece uma vez na principal, né? O H2, né? O H2 ele não aparece na 1, ele não aparece na 2, mas ele aparece aqui na 3. E ele está na equação principal. Está do lado dos reagentes, beleza? Aqui ele também está nos reagentes, só que aqui eu tenho 1 mol, aqui eu tenho 2. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na 1. Aqui eu não dividi por 2 para chegar a 1 mol. Então aqui eu também vou ter que dividir por 2 para chegar a 1 mol de H2. Então divide a equação inteira por 2. Então vai ficar H2, né? 2 dividido por 2 dá 1, mais O2 dividido por 2 dá meio O2. Setinha. 2 dividido por 2 dá 1. H2O. O ΔH também divide por 2, certo? Deixa eu ver aqui rapidinho. O ΔH vai ficar 571,7 dividido por 2. 285,5. Então, ΔH menos 285,5. 85, perdão. Menos 285,85 kJ. Tá certo? E agora, para a gente ver se acertamos, o que a gente vai fazer? Vamos somar todas as equações, tá? E vamos ver se a gente consegue encontrar a equação principal a partir dessa soma. Vamos lá. O que eu tenho de lados opostos eu posso cortar. Eu posso cortar, ó, um H2O com um H2O, estão em lados opostos da seta, ó, lado esquerdo da seta, lado direito da seta, posso cortar. Beleza? MgO, posso cortar também. Um de cada, beleza? Acho que só isso que eu posso cortar. E agora, se eu não posso cortar mais nada, eu somo o restante que sobrou. O que está do lado esquerdo soma tudo, o que está do lado direito soma tudo. Então, olha só, do lado esquerdo eu tenho um Mg mais um H2 mais
Meio O2 com meio O2 dá 1, né? Meio com meio não dá 1. Então, 1O2, setinha. Já somamos tudo do lado esquerdo. Agora, do lado direito, MgOH2. Só tem esse cara aqui do lado direito. Pronto. Olha para cá e olha para cá. Vê se não é exatamente a mesma equação. Então, pronto. Modificamos essas três para que depois conseguíssemos cortar o que tivesse que cortar, somamos tudo e deu exatamente a equação principal. Então, agora, basta a gente somar os ΔH que a gente encontrou, depois de ter modificado as reações, tá? E a gente vai ter a nossa resposta. Então, vamos somar aqui na calculadora rapidinho. Vai ficar, galera, menos 601,8 menos 37,1 menos 285,85. Isso dá menos 924,75. Menos 924,75 quilojoules. Letra D. Letra D de Doberman. Raça de cachorro bonito. Beleza, galera? Vamos fazer umzinho de orgânica só pra gente não perder o costume. Voltamos, galera. Vamos lá, vamos pegar esse restinho aí da aula e vamos tentar fazer esses exercícios de química orgânica. Bom, tá aí, pausa o vídeo aí. Calma aí, deixa eu ficar aqui no cantinho. Tenta fazer vocês, galera, é só pra dar o nome desses camaradas aí, tá? Dei aqui, ó, pra vocês os radicais, tranquilo, que tem que estar na mente de vocês. E aqui a relação das ligações, certo? Nomenclatura de hidrocarbonetos. Vamos lá, então. Vamos ver, galera. Aqui eu tenho um composto, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer é achar a cadeia principal. Cadeia principal, maior número de carbonos em sequência. E aí, se a gente começar do lado esquerdo, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Se a gente descer, 6, 7. Se continuar, passa de 7, não é verdade? Então a gente continua, 6, 7. Se descer, 8, ou 8, né? Se continuar, 8, 9. Então, 8, 9. Beleza? Tranquilo. E o caminho inverso? Também não vai ter 9 carbonos? Vai. Então vamos ver como é que seria o caminho inverso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí, galera, qual sequência que a gente vai seguir? Laranja ou vermelha? Pensa um pouquinho. Aqui na laranja eu vou ter a ligação dupla mais próxima, né? E aqui na vermelha eu vou ter a ramificação mais próxima. Ó, no carbono 3, ramificações. Lá na laranja, a primeira ramificação só aparece no carbono 5. Que está aqui, ó. E aí, galera? Por que eu começo? Pelo cara mais próximo da ligação ou pelo cara mais próximo da ramificação? Já vimos isso e a gente viu que a ramificação ela não vai ter preferência nesse caso. A ligação tem preferência sobre a ramificação. Então, anota para não esquecer, ó. Ligação tem preferência da ramificação. Vamos escolher então o lado mais próximo da ligação dupla, ok? Então a gente vai apagar o vermelho, que é lá a contagem começa do lado direito, se a gente fosse seguir o vermelho. Então a gente apaga ele e vamos ver que nesse caso a gente vai ter que começar pelo lado esquerdo. Pronto, já achamos a cadeia principal. Agora, segundo passo, né? Nomear as ramificações e posicioná-las e depois dar o nome da cadeia. Então a gente tem uma ramificação no carbono 5. Qual é o nome dessa ramificação, pessoal? Quantos carbonos está aqui? 1, 2, 3. 3 vai ser propil. Só que aí vai ser propil normal ou isopropil? Olha para cá. Propil normal pegaria na ponta da minha ramificação. O isopropil pega no meio. Olha a bolinha verde aqui, ó, por onde vai entrar a ligação. Pegou no meio. Então aqui a gente vai ter o isopropil. Beleza? E no carbono 7 eu tenho duas ramificações iguais. Duas ramificações do tipo
metil. Beleza? Metil, metil. Ramificações com um carbono. A IUPAC, ela fala para a gente colocar a nomenclatura em ordem alfabética das ramificações. P de propil vem antes do M de metil. Ih, viajei. M vem antes do P, né? MNOP. Aqui eu começaria pelo metil, então, tá? Se fosse numa prova escolar que eu particularmente estivesse corrigindo, eu não tiraria pontos se vocês não fizessem por ordem alfabética, tá? É só uma questão que a IUPAC cobra. É o certo, né? Mas, se não fizer por ordem alfabética, também vai dar para entender de qual composto a gente está falando, beleza? Só a ordem que a gente não vai estar respeitando, tá certo? Mas vamos lá. Então, eu vou colocar o que a IUPAC pede e vamos começar em ordem alfabética. Então, no carbono 7 vai ter o metil, né? M. Então, vai ficar, ó, 7,7. Por que 7,7? Porque no carbono 7 eu tenho duas ramificações iguais, do tipo metil, né? Então, 7,7 de metil. Por que dimetil? Porque eu tenho dois metis, né? Esse di é prefixo de repetição. O que está se repetindo? O metil. Quantas vezes ele se repete? Duas. Então, dimetil, tá? 7,7 dimetil. Já nomeamos e já posicionamos. Próximo. Tracinho. 5. O 5 é o isopropil. Então, vai ficar 5 isopropil. Aí você deve estar se perguntando, ué, mas não era ordem alfabética? O I não vem antes do M? Vem, mas a gente está falando do nome da ramificação prefixal, né? O prefixo aqui que importa, tá? Esse iso é só para a gente separar iso de propil, só para a gente diferenciar, né? Mas o que conta na hora de eu ver a ordem alfabética é o P do propil, de quantos carbonos tem na ramificação, ok? Já nomeamos as ramificações e já posicionamos. Agora vamos partir para a cadeia principal. Eu tenho 9 carbonos, né? Então vai ficar non, que é o prefixo de 9, né? E eu já pedi para vocês memorizarem aquela parte de met, et, prop, but, pent, né? Isso é importante, tá? Non. Eu tenho uma ligação dupla, então vai ser N. Aonde está a ligação dupla? Ela não começa no carbono 2, então vai ficar non 2 tracinho N. Beleza? 2N mostra que a ligação dupla começa no carbono 2. O é o sufixo dos hidrocarbonetos, é como eles terminam. Beleza? Então tá aí o nome desse camarada. 7,7 dimetil, 5 isopropil, non 2N. Beleza? Vamos para a letra B. Acho que não vai ter espaço para a letra B, então vou apagar a letra A, tá? Tira uma fotinho aí, pausa o vídeo para anotar aí no caderninho de vocês, beleza? E vamos para o próximo. Vamos para a letra B e a gente finaliza, certo? Vamos lá. Primeiro passo, descobrir qual é a cadeia principal. Tenta aí vocês aí de casa, tá? Vamos descobrir qual é a cadeia principal. Se a gente começar do lado esquerdo, vamos ver. 1, 2, 3. Se eu descer, 4, 5. Se eu continuar, passa de 5. Então, continua. 4, 5. Se eu descer, 6, 7. Se eu continuar, 6, 7. Se eu continuar para cá, 8. Se eu descer, passa de 8. Então, ó, 8, 9. Então, mais uma vez, a gente vai ter uma cadeia principal com 9 carbonos. Beleza? Isso se a gente começar do lado esquerdo. Se começar do lado direito e fizer o sentido inverso, né? A gente vai ter a mesma quantidade de carbonos. Tá certo? Então, vamos começar agora do lado direito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? Bom, galera, então fizemos os dois sentidos e vamos ver de qual que a gente vai começar. Se a gente começar da esquerda, a primeira ramificação está no carbono 3. Ó, 1, 2, 3. Está aqui uma ramificação isopropil. Se a gente começar da direita, que é a laranja, né?
a primeira ramificação vai estar no carbono 2. Olha o 2 aqui, ó, metil. Esse metilzinho aqui para fora. 2. Então, qual é o lado mais próximo da ramificação? O direito. Percebam que aqui eu não tenho ligação dupla nem tripla, né? Então aqui eu não vou seguir essa observação, tá? Não vou seguir porque aqui eu não vou ter uma ligação dupla ou tripla. Então eu vou pelo lado mais próximo da ramificação, que nesse caso é o lado direito. Então eu vou apagar aqui, ó, a contagem vermelha e agora a gente vai seguir da direita para a esquerda. Beleza, pessoal? Faltou apagar esses aqui. Então presta atenção, a gente vai ter uma ramificação do tipo metil no carbono 2, no carbono 3 outra ramificação do tipo metil, no carbono 5 e no 7 a gente vai ter o isopropil. Então vamos começar pelo metil, que a gente viu que a ordem alfabética dele prevalece, né? Vamos lá, vai ficar então 2 e 3, né? 2,3 de metil, porque eu tenho uma repetição da ramificação metil. E ela está onde? No carbono 2 e no carbono 3. 2,3. Beleza? Então eu já sei que tem um metil no carbono 2, o outro está no carbono 3. No outro exemplo anterior, os dois estavam no carbono 7. Né? Então ficou 7, 7 de metil. Beleza? 2,3 de metil, tracinho. Próxima ramificação, isopropil, que aparece também nesse caso duas vezes. Uma no carbono 5, a outra no carbono 7. Então, 5,7 tracinho de isopropil. Esse di é o prefixo de repetição. Quem se repete? O isopropil. Beleza? De isopropil. E agora o nome da cadeia principal. Quantos carbonos tem na cadeia principal? 9. Então, mais uma vez, o prefixo vai ser non. Né? Então, aqui vai ficar non. Só tem ligação simples entre carbonos, então an. E o término dos hidrocarbonetos, O. 2,3 de metil, tracinho 5,7 de isopropil, nonano. Beleza, galera? Não é difícil, né? É só a gente fazer na cautela, ver quem é a equação, a reação... Eita! Caraca, fugiu. Meu Deus, volta. Come over here! Mandei o Scorpion aqui. A cadeia principal. Nossa, fugiu a palavra cadeia. Beleza, galera? Então, tá aí o nome, gabarito. Valeu, galera. Tamo junto. Espero que tenham gostado dessa aula. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Dê um abraço aí na família de vocês. Espero que todos vocês estejam bem. Valeu? Tamo junto. Até a próxima.